bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast. Nesse programa, nós vamos abordar o tema carreira médica e empreendedorismo, visando divulgar essa área, trazer especialistas que mostram expertise no tema e ampliar os horizontes do médico para que ele saia da carreira meramente assistencialista e ultrapasse a barreira e passe a lidar com outras áreas. E para isso, o médico precisa se capacitar. Ou seja, nós quando saímos da graduação, nós saímos com conhecimento exclusivo da área médica, da nossa área de atuação. Logo em seguida, nós fazemos a nossa residência médica e nos subespecializamos. Para a gente conseguir extrapolar um pouco esse limite do que é a única atuação da carreira como médico, a gente precisa estudar. E eu estou aqui com 2 especialistas, não só em gestão, assim como em empreendedorismo, e o objetivo é trazer o conhecimento e a expertise deles e divulgar isso no meio médico, não só para estudantes de medicina, assim como para profissionais em início de carreira ou até mesmo aqueles profissionais que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, mas que pretendem de alguma maneira diversificar sua área de atuação. Nós iremos falar inicialmente com o Dr. Newton Nunes. Eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Seja bem-vindo. Olá, para mim é uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou médico formado pela UFP, fiz residência em clínica médica e cardiologia em São Paulo, né? E depois fiz uma subespecialização em ecocardiografia na Escola Paulista de Medicina. Depois fiz doutorado na área médica e em seguida fiz a minha capacitação na área de gestão, né? Então fiz dois MBA, um em gestão empresarial e outro em gestão em saúde. E vários outros cursos aí de mais curta duração, também capacitando para a área de gestão. Então, em resumo, essa foi a minha trilha aí, de capacitação, tanto do ponto de vista médico, né, assistencial, como do ponto de vista de gestão, que eu estou agora, essa minha área que eu me dedico a praticamente, se não 100%, 90% do meu tempo é para isso. Muito obrigada. Doutor Alciomar, por favor. Que bom, prazer estar aqui novamente. Eu como conselheiro estou muito feliz com o que está acontecendo com isso. O podcast do CRM acho que é extremamente inovador, é um passo, como a gente costuma dizer, fora da bolha. Isso é muito legal. Eu sou o Alciomar Vera, sou médico, ortopedista, formei aqui pela Universidade Federal do Piauí, fui para São Paulo, como o Newton, fizemos residência no mesmo hospital, no servidor público estadual em São Paulo. Depois eu fui para a Escola Paulista, fiz a parte de subespecialização em ombro e cotovelo, atuo aqui há um pouco mais de 15 anos que voltei para Teresina, tenho MBA em gestão empresarial, MBA em empreendedorismo. Empreender está na minha veia, a minha veia familiar. Eu sou o primeiro médico da família, minha família é toda de empreendedores, de padarias, de lanchonetes, é uma família voltada para o comércio. Isso está na minha veia, então, como médico, eu resolvi buscar algo mais. E aí nós temos hoje 2 clínicas, temos a MedCenter e temos o Instituto VOP, Vida, Otimismo e Propósito, no qual a gente trabalha exclusivamente com saúde mental. E junto com o Newton, nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho muito interessante para médicos e gestores, que é a nossa mentoria em gestão, o Prime Health Tech. É um evento que nós desenvolvemos com a nossa expertise de participar de tantos eventos nacionais. Resolvemos fazer um evento aqui no Piauí que foi um sucesso absoluto. Então, eu estou com as pessoas certas para participar desse podcast. Que bom. Eu sou patologista, sou conselheira do CRM também, sou docente, sou gestora, mas eu estou iniciando na carreira de gestão e aí eu preciso da expertise de vocês para a gente ampliar os horizontes e divulgar tudo isso para o meio médico. Claro. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que, assim, nós médicos, a gente se subespecializa e esquece outros ramos, outras áreas que a gente pode atuar também.
Então, como foi essa transição ao sair da carreira de médico, daquele médico assistencialista, daquele médico de consultório que recebe o seu paciente, lembrando que não é o seu cliente, né? Porque nós não temos saúde na prateleira para vender para o paciente, nós oferecemos a oportunidade de ajudar a curá-lo. Como foi essa transição, saindo da carreira assistencialista para uma carreira de gestão e empreendedorismo? Na verdade, no meu caso, né, eu vim como médico, eu sou cardiologista há 25 anos. Então, eu atendi muita gente, fiz plantão, fiz toda a jornada de médico tradicional, né, consultório, exames. Quando eu voltei de São Paulo para Teresina, nós nos reunimos, 5 médicos, 5 cardiologistas e montamos uma clínica aqui. Então hoje nós temos uma clínica que chama Clinicardio, que eu sou sócio, hoje nós temos mais outros sócios, né? Mas foi aí que começou. Por quê? Quando a gente montou a clínica, eu assumi a função de diretor técnico desta clínica, sem e aí precisou se capacitar. Capacitação prévia, como é costume, aliás, os médicos quando botam negócio, a gente bota meio na raça, né? Junta aqui, se cotiza, cada um dá um tanto e monta um negócio e vai para frente. Sem né? nenhum treinamento. Sem nenhum treinamento e sem planejamento. Exatamente. Sem planejamento. E assim foi conosco também. Então, a primeira necessidade foi essa. Como eu assumi a função de diretor técnico, não, preciso aprender a fazer gestão. E fui fazendo isso, a princípio, meio que nas horas vagas, né? E estudando e procurando assuntos de gestão e trabalhando como médico, fazendo consultório, fazendo exame. E daí para frente, uma coisa que mudou muito a minha vida. Então, assim, nesse meio tempo, como a gente não sabia, a gente procurou a ajuda de alguns órgãos. Exemplo, o que contribuiu muito para a gente no começo foi o próprio Sebrae. O Sebrae é uma instituição que a ação dela é ajudar os pequenos e médios negócios. Então, dentro do Sebrae tinha vários programas, né? Planejamento estratégico, programas de tecnologia, capacitação. Então, a minha primeira fonte, a primeira porta foi por lá. Nós contratamos algumas consultorias para a clínica, né? Através lá do Sebrae. E ali começou também a minha jornada. Em 2016, eu fiz o MBA em Gestão Empresarial pela FGV, que foi um MBA promovido na época pela Unimed. Unimed, a gente lá dava um subsídio de 50%, então aquilo ali ajudou muitos médicos da nossa geração a dar essa virada. E aí sim, eu, pelo menos na minha área, eu considero que esse foi um divisor de águas. Quando eu fiz esse MBA, por quê? Você tem contato com todas as áreas da gestão, apesar de ser uma coisa condensada e meio teórica também, mas você alia o que você está vendo na prática com o que está sendo ensinado lá. Então, foi esse casamento foi que para mim deu esse impulso maior. Então, a minha transição ela ocorreu dessa forma. Eu tive essa missão, não tinha preparo nenhum, capacitação nenhuma para fazer isso, e procurei aos poucos me capacitando. E de lá para cá, fiz outro MBA, fiz vários cursos. Aí me encantei com a área da gestão. Na verdade, realmente é uma coisa que me encanta mesmo. Hoje eu faço porque eu gosto, né? Então, por quê? Porque a gestão é resolver problema, e que é uma coisa que eu gosto. Então, você resolve o problema diariamente, e isso é que tem a beleza, e não existe fórmula pronta. Existem a teoria, as técnicas, os modelos, mas para o seu negócio é um, para o meu negócio é outro, para o dele é outro. E aí essa que é a beleza da coisa. Então, a transição ela ocorreu dessa forma. E aí peguei outras missões que depois a gente pode falar mais. E você precisou se capacitar para poder hoje estar tranquilo na gestão, atuar na saúde. Isso, né? É fundamental. E você abandonou completamente a parte assistencialista ou empreendeu, ampliou os horizontes e deixou aquilo para trás, seguiu uma nova carreira? Olha, hoje a minha atividade está 90% de gestão. Então, hoje eu estou num cargo de função como diretor da Unimed Teresina. Isso, por si só, já é uma missão gigante,
o que fez com que eu tivesse que fechar a minha área, né, a minha área privada, no caso, né, consultório e tudo. Então, eu continuo fazendo exames na área pública, através de concurso que eu entrei, então eu continuo fazendo exame. Então, eu sou médico ainda faço exame, né? Não esqueci, eu não abandonei, não, totalmente, tá? Mas eu digo, o que me atrai muito mesmo é a questão da gestão. Eu gosto de ser médico também, isso é uma coisa boa para mim. Eu digo, eu faço qualquer coisa. Eu digo, se eu tiver que voltar a ser só médico, eu voltaria tranquilamente, porque eu gosto também. É uma coisa que eu faço com o maior prazer também. Mas hoje é 90% de gestão. Os congressos que eu vou, faz muito tempo que eu não vou um congresso médico, eu só vou congresso de gestão. Faz muitos anos. Eu só vou congresso de gestão, né? Mas isso realmente é um assunto que me... E a gente tende a fazer melhor aquilo que a gente gosta, e a estudar mais aquilo que a gente gosta, a focar naquilo que a gente gosta. É isso, doutor Alcemar? Como foi a sua transição? Na verdade, sim. Eu acho que, como o Newton falou, empreender precisa ter propósito, precisa entender o que você quer. Então, eu sempre gostei dessa coisa de buscar algo no qual eu pudesse acrescentar. E sempre foi dentro do meu coração, eu tinha esse sentimento de que a gente precisava dar um passo a mais. E aí, junto com os sócios, nós montamos há 12 anos atrás a nossa primeira clínica. E foi uma clínica, é uma clínica de muito sucesso, e eu fiquei na gestão durante muitos anos. E quando eu já tive outros negócios também, franquias e tal, sempre buscando essa parte de empreender. E aí surgiu a oportunidade, quando minha esposa formou, ela inclusive esteve aqui também, né? Sim, já foi convidada desse podcast. Teve no podcast aqui, é psicóloga, e nós montamos o Instituto de Saúde Mental, o Instituto VOLP. Então a gente tem essa veia empreendedora sempre buscando. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que, e a gente tem visto isso muito na prática, eu e o Newton nessa mentoria, é que as pessoas vão muito na cara e na coragem. As pessoas muitos médicos, eles não buscam o conhecimento que é necessário para você empreender. Muitas vezes coisas assim relativamente básicas, e as pessoas não buscam saber algumas coisas de gestão que são importantes, indicadores da gestão que é importante, ter dados, avaliar o resultado daquilo. Então, assim, é muito bom você impulsionar para fazer acontecer, mas precisa que isso aconteça da forma correta. Senão você pode se frustrar, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista emocional. Quando uma empresa que você monta não dá certo, eu costumo dizer que é uma dor muito grande. Não é só a dor do financeiro, mas de toda aquela energia emocional que você colocou dentro daquele empreendimento. E o que pode ser feito, então, para os médicos, para os profissionais, para os estudantes? Como é que a gente pode estimulá-los a eles enxergarem isso além da medicina? Uma das coisas que está começando a acontecer, e eu fui convidado agora na FACID para a gente montar uma disciplina chamada de empreendedorismo médico. Eu fui convidado para ser um dos professores dessa matéria, coordenador dessa matéria. Por quê? Os alunos, né, Newton, eles saem sem nenhum conhecimento, eles não sabem o que é uma PJ, eles não sabem o que é um imposto, eles não sabem o que é um planejamento de carreira. Então a pessoa se forma, aí começa a dar aquele plantão, começa a entrar aquele volume de dinheiro que ele não tinha, e aí ele faz o que? Ele compra um carro, ele compra um negócio, ele viaja pra Europa, faz uma viagem, pega aquilo ali, 80% ele coloca de prestação daquilo, e daqui a pouco a coisa inverte, muda, um fator muda, e aí ele se perde todo por falta de uma coisa que o Newton colocou aqui, que é muito importante, que chama-se planejamento. E as faculdades, elas vão começar a olhar mais para isso, entendeu? A docência vai ajudar nisso, se introduzido na grade curricular, certamente isso é um motivo, algo que pode suscitar o interesse. Eu mesma já há mais de 25 anos no mercado de trabalho, só mais recentemente eu comecei a estudar gestão. Isso. Então, na verdade, a gente não é estimulado enquanto médico, a gente é estimulado a trabalhar como médico, atuar exclusivamente na sua área. Ter esse feeling, esse start, ele precisa de algo. Talvez a empresa de vocês, a mentoria, seja algo que, de alguma maneira, vai contribuir, vai deixar um legado. Com certeza. Exatamente, Helena. Eu acho que a gente vai servir para despertar
né? E a gente já tem visto alguns estudantes também se interessarem por essa área de gestão, né? Porque é o seguinte, o que está ocorrendo hoje? Está ocorrendo um aumento exponencial de vagas de medicina. Essa é uma realidade de mercado. Então isso lá em 5, 6, 10 anos vai culminar com um excesso de médicos. Profissionais na área. Então assim, o médico que está nesse momento, ele vai ter que se diversificar. Ele vai ter que procurar ampliar a sua visão. E eu acho que as faculdades elas já deveriam ter começado, né, mas sempre é tempo, inserir no currículo algumas coisas, né? A parte de gestão financeira, a parte de empreendedorismo e negócios médicos, já era para fazer parte do currículo médico, entendeu? Então, outras áreas da saúde já têm isso nos seus currículos. Agora, o que acontecia antes, e esse é um fato, como o médico, em geral, tinha uma remuneração como médico razoável, boa, satisfatória, né? Ninguém se interessava por essa área. É isso que acontece, entendeu? E hoje, a tendência é realmente achatar isso aí, ele vai ter que procurar outras áreas para outras frentes também, né? Para trabalhar. Verdade. E aí a gestão é uma área que você pode atuar. E se você pega o saber de um médico, a capacidade intelectual que o médico tem de absorver, raciocinar, resolver problemas e coloca isso para dentro de uma empresa, isso contribui muito, entendeu? Então é isso que vai acontecer nos próximos anos, com certeza. E quem sair na frente, né, vai chegar primeiro, né? Tem que se fazer. É isso. E haveria algum dilema, digamos, um dilema ético entre, ora, eu sou médico, eu tenho que cuidar do paciente, eu tenho que cuidar da vida, mas ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar do meu negócio. E o meu negócio ele tem que ser lucrativo, porque senão ele não sobrevive. E como ponderar até que ponto nós médicos, migrando para a carreira de gestão também, e não deixando de ser médico, porque quem é médico, ainda que façam outras especialidades, que façam outros cursos, que atuem em outras áreas, como, por exemplo, o direito. Tem muitos profissionais que têm a formação do direito e acoplam isso. Eu vejo isso aqui no próprio CRM como algo de extremamente positivo. O conselheiro que tem formação na área do direito, ele tem um diferencial quando eu comparo com aquele conselheiro que é único e exclusivamente médico. Isso, ele está mais munido de situações, Exatamente, né? Porque no conselho nós estamos aqui também para julgar, para fiscalizar, para orientar. E aí trazer esse conhecimento, compor na carreira médica, o conhecimento não só jurídico, financeiro e da gestão, vai nos ajudar a sobreviver no mercado de trabalho no longo prazo, é o que você falou, certamente. Mas assim, na minha visão, há um dilema, ora, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que atuar na iniciativa pública ou privada, em ambas, e eu tenho que gerir bem meu negócio para que ele sobreviva. E aí? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que pelo contrário. Na verdade, você fazer uma boa saúde, fazendo de uma forma eficiente, porque o que ocorre também muitas vezes, a gente atuando só como médico, você também tem a sua ação, ela pode tirar a saúde de outras pessoas. Exemplo, vou falar dos planos de saúde. O plano de saúde é baseado no mutualismo, né? Então, várias pessoas pagam e usa quem precisa. É isso que, se eu como médico, extrapolei na minha caneta, sem uma visão nenhuma de gestão, indiquei procedimentos, às vezes, que não precisava ou mais caros do que precisava. O orçamento é um só. Então, e os recursos são finitos, isso vale para o privado e para o público. Sim. Então, na medida que eu não racionalizo os meus recursos no sentido de usar melhor para um paciente, eu posso estar deixando o outro paciente desassistido. Entendeu? Porque vai faltar para aquele outro. Tá certo? Sim. Então, é uma coisa que eu ensino até para os alunos. Eu dou aula lá lá na Facid, né? Mas eu ensino, olha, você vai pedir um exame, você tem que saber o que você vai fazer com esse exame. Né? Se for um exame que você não vai ter nenhuma contribuição
Isso, seu você não vai diagnóstico. pedir. Se seu diagnóstico já está fechado e aquilo não vai te ajudar nem a diagnosticar, nem a tratar, Ele é dispensável. Ele é dispensável e ele é um custo que alguém vai pagar. Entendeu? Então, assim, para começar a ter uma visão desde cedo da sustentabilidade do sistema de saúde, quer público, quer seja privado. Então, acho que nesse ponto, noções de gestão, de como acontece, vão agregar. Eles então, agregam esse conhecimento. E não é deixar de fazer o que tem que fazer. Essa é uma coisa que eu também sempre falo. Né? No caso, do nosso caso, por exemplo, mecanismos, né? que a gente gere um plano de saúde que é de médicos. Sim. Então, nunca ele vai deixar de ter esse viés de avaliação da saúde. Nunca. Entendeu? Se eu for comparar com outros planos que os donos são os fundos, que é o mercado financeiro que é dono. O banco, né? Que é o banco. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema de cooperativa médica, ele não vai nunca deixar de ter um viés de médico da saúde. Então, lógico que ele tem que ser viável, ele tem que ser sustentável. Mas do ponto de vista ético, eu lhe digo, eu tenho menos dilema hoje, por ter conhecimento da área de gestão, do que se eu estaria, talvez, numa função em outro lugar. Entendeu? Na mesma função. Você está entendendo? Então, eu acho que ajuda, no final das contas, é você ter uma visão de coletividade. Digo, olha, o recurso é finito, com esse recurso aqui nós temos que atender essa população. Então, vamos cuidar para que ele seja bem tratado. Dividi-lo de maneira razoável. Isso, sem deixar de fazer o que tem que fazer. E as redes sociais, vocês acham que hoje elas são instrumentos para alavancar a carreira médica, independente da sua área de atuação, seja ela na assistência, seja ela empreendendo, seja ela na gestão? A gente tem que ter esse cuidado muito grande desse dilema da rede social, né? A rede social hoje ela pode ser uma faca de dois gumes. Ela vem para trazer um bem, um conhecimento, mas ela pode te levar a uma situação muito complicada. A gente não pode esquecer do tribunal da internet, né? Hoje você pode dizer aqui nos bastidores em off uma única frase e isso ser convertido numa... Eu costumo dizer que o espaço vai estar lá. Quando eu fui muito questionado há uns anos atrás, quando eu comecei nas redes sociais, tinham colegas mais velhos que falavam, pô, você está perdendo tempo com isso. Eu fui bastante hateado, criticado, eu fui um dos primeiros que começou a mexer com isso aqui. E aí eu falava o seguinte, bom, o espaço vai estar lá. Aquele espaço da rede social, ele vai ser ocupado ou por um bom profissional ou por um mau profissional, que vai trazer informações para a sua audiência. Se você não for o bom profissional que vai estar lá, mostrando o que é possível fazer de forma correta e ética, o mau profissional vai fazer isso. E aí, aquele paciente que iria te procurar, vai procurar o mau profissional por causa de uma informação de uma rede social bem feita. Entendeu? Entendi. Então, o espaço ele precisa ser ocupado e ele vai ser ocupado. Se você, eu, o Newton, nós não nos manifestarmos para ocuparmos também esse espaço de forma correta, ética, o mau profissional, ele vai ocupar aquele espaço, não tenha dúvida disso. Então, existe uma responsabilidade nossa também de fazer uma rede social limpa, clara, ética e bem resolvida. Hoje você vê aí as inúmeras terapias que são colocadas nas redes sociais, e nós que estamos aqui no conselho, a gente vê isso praticamente toda semana, as premiações, as coisas que não tem fundamento nenhum. Então, a gente tem que ter... Ferem a Codame, ferem tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, onde a gente quer estar, onde a gente quer se posicionar. Se a gente quer se posicionar como uma autoridade profissional, como uma rede social de autoridade, ou como uma rede social de deboche, que não vai totalmente contra o que é o padrão ético comportamental exigido. Então a rede social, ela pode tanto te alavancar num nível de autoridade, como ela pode te destronar e te levar a níveis assim, vexatórios, né? Então você precisa ter muito cuidado, buscar uma boa assessoria, existem boas assessorias no mercado, e buscar um bom posicionamento, deixar de expor o que não é preciso, o que as pessoas não precisam saber. Você não precisa estar expondo. As redes sociais, elas são importantes, mas precisam estar também antenadas com o que acontece no dia a dia da vida e carreira médica. É o que me preocupa muito nessa nova geração. Esses meninos que estão saindo aí das faculdades, eles estão numa exposição contínua, 100%, full time. E aí, até onde isso vai chegar?
Porque hoje nós somos talvez de uma, não sei vocês que são mais jovens, mas talvez até nós sejamos de uma geração da transição, que saiu do analógico para o digital, com certeza. E estamos chegando na inteligência artificial. Com certeza. Mas essa nova geração que já nasceu apertando play, transpõe muito rápido, muito, né? Porque tudo é exposto. E aí, assim, nós, enquanto médicos, nós temos que seguir alguns princípios básicos, os princípios básicos do Código de Ética Médica, que vão reger a nossa carreira ao longo do tempo, independente se nós nos mantivermos exclusivamente na nossa área de atuação ou se a gente expandir para gestão, expandir para empreender. Claro. Então, assim, eu fico muito preocupada do que os novos profissionais, da maneira como os novos profissionais estão se expondo nas mídias sociais e do quanto isso vai impactar na carreira deles ao longo do tempo, porque a carreira do médico ela é longeva, ela dura 4, 5 décadas e é do longo prazo, né? A gente começa ali, estudante, 18, 20, vai fazer a residência e até você adquirir uma posição no seu mercado de trabalho, conseguir ali a sua fatia do seu bolo, mesmo que seja física ou virtual, e virtual também, porque é premente, né? Eu resisti muito, eu sou da geração que resistiu muito às redes sociais, mas há menos de 90, não, nem diria as novidades, a exposição à rede social, mas há um pouco mais, talvez, aí de 90 dias eu tive que começando a mudar isso ao Instagram. Mas assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e novas plataformas vão chegar. Eu acho que a rede social ela pode ser muito útil de você mostrar o que é bom, né? Então, se mostrar o seu trabalho de uma forma ética, e sem dúvida, e existem as normativas, Sim. que é consultar, né? Então, quem trabalha já com equipe profissional, eles já consultam quando vão fazer e tal. Às vezes a pessoa vai fazer a rede por conta própria, ela às vezes não tem noção. O que me preocupa é a desinformação. Então, assim, o que a gente vê em rede social e vê muita gente se sobressair, né? Porque tem uma boa comunicação, tem um bom visual, tudo. Tem um bom marketing, né? Uma boa equipe. Mas trazendo desinformação, né? E aquilo ali influencia muita gente. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Essa é uma vertente que eu acho que é perigosa e eu acho que até os órgãos todos de fiscalização eles devem ficar mais atentos, que a gente vê cada absurdo que é um negócio assim inacreditável. O próprio né? CRM tem uma comissão. CRM, CFM, tudo. Essa é uma linha. E a outra coisa é o que fazem com a própria profissão. Então, assim, quando você tem aqueles perfis debochados, com cada outra coisa também de, assim, expõe né? de tudo, mau gosto, né? As coisas mesmo muito grotescas e tal, aquilo, no final das contas, ela deteriora a imagem da profissão, Sim. da imagem perante a sociedade. Então, poxa, peraí, medicina agora o negócio está muito avacalhado, entendeu? Então, assim, isso também é um prejuízo, né, que eu acho que, especialmente, eu não sou do conselho, mas vocês que estão no conselho têm que ter essa preocupação de vigilância, né, em cima disso. Né? E é porque eu não sou nem muito das normas, não, mas tem coisa que é demais, entendeu? Uhum. Então, assim, para proteger a nossa profissão mesmo. Digo, pessoal, isso aqui é uma profissão milenar, honrada, que vocês têm a honra de fazer parte. Compor, né? Então tem que zelar por ela, né? É isso, é assim que eu penso. De certa forma, realmente, isso foi o que o Alcemar falou, né? É uma faca de dois gumes. Ele pode te jogar ou te alavancar. E assim, como isso tem impactado na carreira médica, né? Ela tem levado ao ostracismo profissionais de excelente qualidade e tem levado para a estratosfera profissionais banais, com um pouco conhecimento, antiéticos. Então, assim, é muito difícil. Eu ainda continuo preocupada com as redes sociais, mas assim como a tecnologia, isso é uma chegou, zona cinzenta, né, chegou, que ainda precisa, principalmente na parte da medicina, a gente precisa realmente ter um certo cuidado. Que qualquer aumento de medida pode sair de uma situação de informação para uma situação de desinformação. Eu já vi algumas coisas absurdas na rede social,
como já vi coisas que me levaram a pensar assim, eu preciso andar mais, eu preciso fazer mais. Eu tô vendo pessoas fazendo coisas que eu preciso também buscar isso. E já vi coisas que eu digo, não, isso aqui é loucura, gente, não dá para você pensar nisso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E hoje também, né, Nilton, quem está atrás da rede social, ele também é uma ferramenta, porque ele pode entrar na tua rede social e dizer o que ele quiser também hoje em dia, né? Isso é uma coisa muito preocupante também, porque eu já vi colegas que colocam uma coisa lá e você vai olhar no comentário, tem um paciente que detona, fala um monte, existe o risco entendeu? da rede social. Isso aí é uma charlatanice, papapá, não sei o quê. Então, você precisa ter cuidado. Você precisa ter muito cuidado. Eu ouvi no MBA, certa vez, uma colega e ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, que ela ficava imaginando o que postar nas redes sociais. Então, sei lá, eu fui para a Suíça com meu esposo e eu postei uma foto lá num lago na Suíça. Aí ela disse o seguinte, vamos imaginar que um paciente lá no interior do sul do estado e ele veja aquilo nas redes sociais e ele diz, ai, nossa, que ostentação. Por outro lado, um colega do lado, uma paciente daqui com outro nível financeiro, nossa, que maravilhoso, isso é tão belo. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de que tudo que você expõe vai gerar um impacto diferente. E o que vai retornar? Vai gerar um julgamento, um olhar diferente. E o que vai retornar? Muita gente diz o seguinte, se está nas redes sociais eu posso comentar. Então, isso é uma, digamos assim, uma máxima, talvez dos ignorantes, perigosa, que me incomoda muito. E uma certa vez eu ouvi a Sandy dizer o seguinte, eu me sinto nas redes sociais como se eu estivesse na vitrine de uma loja e alguém passa e manda um beijo, outro passa e manda flores e outro passa e atira uma pedra. Então é assim que eu me sinto nas redes sociais. Talvez tenha sido esse o principal motivo pelo qual eu demorei tanto, apesar de saber que o mercado, o espaço, ele está lá, alguém vai ocupar. E aí, por isso, eu resisti muito, mas tive que ceder, chegou a minha hora, né? É isso. Bom, gente, e para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um conselho, uma frase, uma sugestão para aquele médico, não importa se ele ainda é estudante de medicina, se ele é um médico recém-egresso, se ele é um médico que está pensando em atuar exclusivamente numa área específica de consultório, vai operar, se ele quer expandir os horizontes, como sair do Brasil para fazer algo fora, fazer um fellow, se subespecializar, se ele quer extrapolar a carreira médica e correr para a gestão, migrar para a gestão, migrar para a tecnologia, migrar para o direito, acoplar isso com a medicina. Que conselho vocês dariam a este profissional? Eu vejo o seguinte, a medicina ela é uma profissão que ela te dá múltiplas opções. Né? Então você pode ser um clínico, você pode fazer exames, você pode fazer cirurgia, você pode ser psiquiatra, você pode fazer... Então a profissão em si ela já tem um leque muito grande. E hoje, como a gente está vivendo muito, a gente pode ter mais de uma profissão. Né? Então, se você também quiser enveredar para outras áreas, também acho muito positivo, na verdade. Agora, uma coisa é certa, tudo que você for fazer, você vai precisar de capacitação e network, que é conhecer pessoas. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, aqui no Piauí, eu sou o presidente do Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde. Então, que é uma instituição sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, que tem os capítulos nos estados. E para que ela serve? Ela serve exatamente para promover capacitação e network para quem se interessa da área da gestão, não médico ou não médico. Então, você tem que procurar na sua região pessoas que têm os mesmos interesses que você, aonde você quer chegar. Então, essa para mim é uma dica. É um mentor, então, né? Você tem que procurar se espelhar. Eu, para estar aqui também hoje, eu tenho várias pessoas que me inspiram, né? E procurei fazer conexões com pessoas que querem chegar no mesmo ponto que eu. Então, aqui estou com meu amigo Alciomar, a gente montou essa mentoria, como eu já vinha também lá do Sebex. Então, quer dizer, me interessei pelo tema, estudei e me juntei com pessoas que se interessam pelo tema.
Então, Perfeito. capacitação e network. Eu acho que são as dicas que eu daria para quem quer ir para qualquer área. Qualquer Né? área. Inclusive o seguinte, você quer fazer uma subespecialização, quer ir para os Estados Unidos fazer alguma coisa, você tem que consultar, vai nas redes sociais, ver quem já foi, ver as dicas de quem já foi. Hoje está muito mais fácil, Hoje né? está muito mais fácil. É verdade. Então você consegue trilhar o caminho antes de você ir, que facilita. Né? Então, para mim é isso. Perfeito. Por favor. Bom, exatamente. Eu acho que qualquer coisa que você for fazer, o importante é o conhecimento. Você não pode navegar em águas turvas sem saber o que você vai encontrar por aquele caminho. E hoje, os livros, os cursos, tudo te ajuda. Ficou muito mais fácil. Empreender, imagina o Newton, os médicos que fundaram a Unimed há quantos anos atrás? 41 anos. 41 anos atrás. Hoje, Como eles faziam como isso? eles faziam. Isso, sem computador. Ou sem computador Sem internet. para fazer isso, para bater um relatório. Hoje, você tem uma dificuldade, você manda um WhatsApp pro colega lá de São Paulo, cara, como é que você está E fora fazendo do com Brasil, isso? inclusive. Fora do Brasil, marca uma reunião, faz um call, você Online. resolve isso. Então, assim, a velocidade está muito grande e você precisa estar atento, se comunicar, fazer o que a gente chama de modelagem, olhar quem já fez, aprender não com os erros, mas principalmente com os acertos de quem já fez. E isso é muito importante. Eu costumo dizer que tudo está lá, o conhecimento está lá, acessível, muito acessível hoje em dia. Você só precisa acessá-lo, né? buscar, filtrar. Nós temos aqui em Teresina, inclusive, várias fontes que você pode acessar, fóruns, tem o CIBEX, que é sensacional, eu sou um dos embaixadores do CIBEX também. Temos o Prime Health Tech, que é uma furada de bolha que a gente trouxe para juntar, fazer conexões com pessoas que buscam conversar muito mais do que o dia a dia, mas conversar coisas que vão te trazer crescimento. Eu acho que o mundo não dá para você estar perdendo tempo com coisas que não te acrescentam. Então, buscar estar no lugar certo com as pessoas corretas. Eu concordo absolutamente com tudo que você disse. No entanto, assim, a expansão do conhecimento, ela se agigantou de uma forma assim tão incalculável que filtrar esses dados e a fonte é importante, porque eu posso clicar aqui no Google e abrir uma informação fútil, inútil, superficial, vazia, desprovida de conhecimento científico. Então, a gente tem que ter o discernimento de onde buscar as fontes, a fonte de informação, de como confiar naquela fonte de informação. A internet hoje trouxe muito, mas também ela traz pouco, muita traz superficialidade, pouco de densidade. Verdade. A gente vai pesquisar o que filtrar daquilo ali. Sim. E saber o que realmente O faz que sentido, o que procede. procede e o que não. Né? Hoje, acho que a dificuldade é essa, nem a falta de informação. não é a falta de informação. Já é saber quais são as confiáveis. Né? Exatamente. Como eu, ao buscar a informação na internet, que está disponível aí 24 horas por dia, qualquer em qualquer smartphone, que informação é realmente fidedigna? A gente precisa ter essa capacidade e não é fácil, porque nós somos bombardeados por muitas informações e a todo tempo. Então, filtrar isso é muito difícil. E aí eu vejo que o profissional que está chegando no mercado de trabalho agora, isso também vai acontecer com ele. Então, assim, quem está um pouco mais no mercado de trabalho, ele já tem, né, ele já sabe as sociedades, as instituições, as mentorias, os tutores, os orientandos, as faculdades. A que faculdade ele se dirige? Onde eu pesquiso? Onde eu busco? Mas, como está muito disponível, também está muito fútil, também está muito superficial. E buscar essas informações hoje, eu acho que é algo muito difícil. Verdade. Bom, e agora encerramos nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença dos ilustres convidados. Obrigado. E pedir para que vocês nos assistam no Spotify e no nosso canal do YouTube e também possam fazer contato pelo nosso WhatsApp, cujo número é 3216-6100. E até o nosso próximo programa.